Eu já começo com essa imagem, atenção, porque 8 pessoas perderam a vida em mais uma queda de avião que transportava 21 pessoas. A imagem agora do alto é impressionante. Pessoas registraram tudo. Dá para ouvir, inclusive, o desespero de quem está por terra. O cesto despenca em cima de um posto de saúde. Isso aconteceu em Santa Catarina. O balão pegou fogo e o cesto com as pessoas simplesmente foi para o chão. 13 pessoas sobreviveram. Nós ainda não temos informação sobre o estado de saúde delas. Mais cedo, 2 estavam internadas no hospital. Estamos conversando com os médicos que ainda são resistentes em repassar mais informações. Dá para ouvir agora, quer ver? Não, é uma pessoa, tô vendo aqui no zoom da câmera, gente, ele se jogou! Pessoa desesperada se joga lá de cima. Eu pedi para que a imagem fosse cortada porque ela choca, mas essa pessoa despenca. Eu já ouvi relatos de muitos que estavam frente a frente com o fogo e é desesperador. Por isso que pessoas se jogam do alto de um prédio ou mesmo do alto de um balão, porque a aproximação do fogo desespera. Ele acabou se jogando, quem se jogou não resistiu e acabou morrendo. Esse acidente foi na cidade de Praia Grande, lá em Santa Catarina, no extremo sul de Santa Catarina. A região é conhecida como a Capadócia Brasileira. Agora nós temos imagens do fogo na mata, nessa região onde o balão caiu. Infelizmente, esse tipo de acidente tem acontecido com frequência. Nós vamos lembrar já de outros casos que aconteceram aqui no Brasil e também em São Paulo. O policial civil Thiago Luz falou sobre esse acidente que você está vendo agora. Ele contou como foi que o piloto percebeu quando o balão pegou fogo. O piloto estava entre os sobreviventes. Ele repassou informações para esse policial. Já eu coloco o que o policial fala. Deixa eu ouvir primeiro quem estava fazendo as imagens no mato e a narração dessas pessoas. Da empresa, né, que prestava. Pode deixar o vídeo para frente. Aquele momento onde o fogo já caiu na mata agora, dá para ouvir alguma coisa? Caiu. Eles caíram ali acima, né? Aí os destroços do que sobrou. Aí passou, disse que ela estava ali, ó, contando. Todos com muito medo. Vamos ver agora o que o policial Thiago Luz disse. Tá no ponto, policial? Pode colocar. São 13 horas e 5 minutos. Você está no Balanço Geral. Eles caíram ali acima, né? Bom, enquanto nós acompanhamos essas imagens, assim que tiver o policial no ponto, por favor, me avisem, porque eu quero ver o relato dele. O áudio desse policial estava embaixo de um balão com muito vento. Ele não é tão bom, mas dá para entender exatamente quando ele explica o porquê que esse fogo começou no cesto do balão. O governador de Santa Catarina daqui a pouco vai falar também. O Jorginho Melo falou sobre esse acidente. Vamos lembrar que todos os anos muitas pessoas vão até o interior de Santa Catarina. Praia Grande fica na divisa com o Rio Grande do Sul e é conhecida como a Capadócia Brasileira porque existem muitos cânions, muitas cachoeiras, são muitas belezas naturais. Praia Grande é uma cidade com um pouco menos de 10 mil habitantes e metade do PIB desse município é garantida através do turismo de balão. Só para você ter uma ideia o quanto os balões são importantes para a Capadócia Brasileira, que fica no extremo sul aqui do Brasil. Agora sim, o policial Thiago Luz conversa com a gente. Vamos ouvir. De acordo, né, com a informação da empresa, né, que prestava esse serviço e com o piloto, tá, e com a lista das pessoas que embarcaram, os passageiros, são 20 pessoas mais um com o piloto, totalizando 21. Tá? Segundo relatos do piloto, né, que é um dos sobreviventes, acabou iniciando uma chama no interior do cesto. Então ele começou a baixar o balão. Quando o balão estava bem próximo ao solo, ele ordenou para que as pessoas pulassem do cesto, os passageiros. Tá? Então elas começaram a pular. Algumas não conseguiram pular, já o fogo começou a aumentar as chamas. E as que não pularam, pelo peso, o balão acabou subindo. Né? Então o balão acabou subindo e elas acabaram, né, caindo depois por falta de sustentação. O balão acabou pegando fogo e caindo aqui no trajeto, aqui nos fundos da Cachoeira do Bom Jesus, aqui em Praia Grande. Tá? Então, a princípio, até o momento agora, né, são 14 pessoas com vida, tá? 2 hospitalizadas, tá? Mas a princípio não em estado grave, e 8 óbitos. Tá? Teria uma informação que teria embarcado
uma outra pessoa, né, uma feminina, que seria um embarque de última hora, que teria faltado uma vaga em outro balão e que ela teria ingressado nesse balão. Por isso está o pessoal aqui das corporações, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro com as aeronaves sobrevoando para tentar achar esse corpo, tá? Mas até o momento não foi encontrado esse corpo, então a princípio, tá? São 21 pessoas no total, 8 óbitos, 14 com vida. Policial, o piloto falou de que forma, é um pouco difícil falar agora, mas de que forma iniciou-se esse incêndio? Tem um equipamento que ele serve para iniciar a chama no balão, ou seja, caso apague a chama pilota principal, que é o tal do maçarico, tá? Esse maçarico estava dentro do cesto e ele acabou, né, ele não soube precisar se ficou aceso, se ele acabou, né, tendo uma chama espontânea, tá? Mas que foi desse equipamento que estava dentro do cesto que ele acabou, né, pegando fogo e pegando fogo no cesto. Então o incêndio começou pelo cesto? Pelo cesto. Esse é o relato do próprio piloto, tá? Gente, vamos lá. Tem 2 tipos de maçarico dentro de um balão. Aquele maior, que é aquela boca de fogo grande, que ela aquece o ar, é por isso que o balão sobe. Quando o balão está aqui embaixo, ele é cheio, é inflado com ar, um ar frio, normal, simplesmente para ele ficar cheio. E depois eles ligam esse maçarico, porque quando o ar fica quente, ele força esse balão, que o pessoal chama de envelope, para que ele suba. E ele está dizendo que esse maçarico principal, que é aquele grande maçarico, que esquenta o ar, ele acabou apagando. Aí ele pega um maçarico pequeno. Tem alguma imagem de algum maçarico pequeno aí? Se não tiver, já vai chegar. Eu havia pedido, tem a arte quase pronta? Daqui a pouco eu vou te mostrar um maçarico pequeno, porque você não vai riscar um fósforo para colocar aqui em cima. Lá em cima tem muito vento, né? Com palito de fósforo fica difícil. Com um isqueiro pode, fica difícil também. Por isso que tem aquele pequeno maçarico. Quando esse maior apaga, esse maçarico aqui, tá vendo? Quando ele apaga, aí eles pegam um pequeno maçarico para acender mais uma vez. O policial disse que conversou com o piloto e rapidamente ele deu as informações que ele pegou esse maçarico pequeno para acender o principal e quando ele colocou no chão, aparentemente ele ficou aceso e ele não percebeu. Esse material aqui de cima é feito de materiais diferentes, está bem perto aqui do maçarico, é um outro material mais resistente e aqui para cima é nylon, que é um material também resistente, consegue suportar temperaturas muito fortes. Mas o cesto, esse balaio, como algumas pessoas preferem falar, é feito de algum material mais inflável, de alguma cortiça, o pessoal chama também de vime, que são fibras vegetais, mais leves, que absorvem o impacto, só que são também, obviamente, muito mais fáceis de serem queimadas. É por isso que dentro do balão eles sempre recebem o treinamento para cuidar com o fogo, né? Deve ter sido um descuido, de acordo com o policial Thiago Luz, que conversou com a gente, do piloto, que quando usou o maçarico deixou cair no chão. E infelizmente, quando pegou fogo aqui no balaio, esse fogo acabou atingindo também o nylon, que é esse material aqui do balão, e por isso ele acabou despencando. O governador de Santa Catarina também falou a respeito. Tá no ponto? Pode soltar. Minha solidariedade à cidade de Praia Grande. Acabei de falar com o prefeito Farica sobre a tragédia que aconteceu. Um balão. Eu pedi que a saúde, o bombeiro, toda a nossa estrutura do estado pudesse se dirigir para lá e foi o próprio secretário Diogo, para que a gente consiga fazer o máximo do máximo possível para resgatar, para socorrer, para levar para o hospital, para dar conforto às famílias. É o que nós podemos fazer nesse momento. Estamos de luto, uma tragédia que aconteceu, vamos verificar os desdobramentos, o que aconteceu, por que aconteceu. Mas o importante agora é a estrutura do Estado ajudar a fazer o possível. Já foram imediatamente assim que saiu a primeira notícia, para que a gente pudesse ir ao encontro das pessoas, das famílias, para poder ajudar e salvar. Existe uma divisão muito grande aqui no Brasil entre aqueles participantes desse tipo de esporte. Muitos defendem, existe até uma associação, dizendo que, na verdade, por ser arriscado, esse tipo de esporte deveria ser restrito apenas às pessoas que praticam o esporte e por isso são mais experientes e que não deveria ser aberto a pessoas que não têm conhecimento técnico. Então, não deveria ser aberto ao turismo. Essa é uma discussão antiga. Porém, enquanto ainda não há um entendimento, muitas empresas têm autorização
autorização para explorar esse tipo de atividade econômica. E lá em Praia Grande, em Santa Catarina, nós temos pelo menos a metade do PIB do município que é arrecadado através do turismo. Só para vocês terem uma ideia, nos dias de maior movimento, pelo menos 150 voos são feitos num único dia. O recorde lá foi de quase 1.000 pessoas transportadas num único dia. Uma cidade com menos de 10 mil habitantes. Então, pessoas do sul inteiro e de outras regiões do Brasil vão para lá porque fica em cima, fica ao lado de uma região com muitos canyons, com muitas cachoeiras, tem uma paisagem extremamente linda e é por isso que um passeio desse chega a custar R$ 550. Um passeio de aproximadamente 50, 60 minutos. As pessoas elas podem fazer esse tipo de passeio ou bem cedo para pegar o amanhecer, saem às 5 horas da manhã ou no final da tarde para pegar o pôr do sol. Hoje, pela parte da manhã, eles chegaram cedinho, tomaram café, receberam um curso muito rápido, apenas de pequenas informações, e depois acabaram subindo. O relato mais tenebroso é que quando ele percebeu o piloto que estava pegando fogo, ele começou a falar para as pessoas, olha, não está numa altura muito alta, peraí, quem puder se joga, quem puder pula. O problema é que nem todos conseguiram. E como as pessoas começaram a pular, o balão ele começou a ficar mais vazio e aí ele subiu de novo. Essa imagem que nós temos é do segundo momento, quando o balão começou a subir mais uma vez. Porque quando ele estava abaixo, nós ainda não recebemos essas imagens. Talvez alguém tenha feito e ainda não compartilhou essas cenas no celular. Mas o que você está vendo agora é a segunda imagem. Quando o piloto ele começou a pedir para as pessoas pularem e o balão começou a subir mais uma vez, que ele começou a pegar fogo, é aí que muitas pessoas começaram a registrar e por isso essas imagens já estão circulando pelas redes sociais e nós aqui da Record TV estamos à procura de todas essas informações oficiais. Porque nas redes sociais já tem muita mentira, né? Gente pegando, inclusive, vídeos antigos. Eu vou mostrar para você o que é de hoje e o que é fato oficial. Uma pena que um passeio desse tenha tirado a vida de 8 pessoas e uma tragédia que poderia ter sido bem maior se o piloto não tivesse orientado as pessoas a pularem. Foi culpa dele? Isso depois vai ser investigado pela polícia. Nesse momento, as autoridades de Santa Catarina estão preocupadas apenas em dar assistência às famílias das vítimas e àqueles que estão feridos. Tem 2 pessoas ainda no hospital. Depois, esse piloto vai ser investigado para saber se ele tem culpa. Ele já admitiu que ele usou de maneira indevida o maçarico, que ele deixou esse maçarico cair no cesto e por causa disso o fogo começou. Nós queremos mostrar também uma arte, só para você de casa entender, que eu havia pedido. Olha só, isso aqui é para você entender. Este cesto do balão que caiu, ele tem aproximadamente 6 metros. 6 metros de comprimento, com capacidade para 24 pessoas. Ainda há uma divergência no número exato. O policial civil que esteve ali disse que no registro tinham 21 pessoas, mas ele ficou sabendo que em cima da hora tinha outro balão saindo paralelamente. E o baloeiro do outro lugar, o piloto do outro balão, ele disse, olha, tá cheio demais. E ele dá um grito, vem cá, tem condições dessa mulher aí com você? E ele disse que sim. Então, oficialmente, nos registros tem 21 pessoas, mas a polícia investiga se por um acaso essa mulher realmente subiu. Então, esse número ainda não é oficial, entre 21 e 22 pessoas. É por isso que, às vezes, há alguma divergência. Você pode ter ouvido notícias diferentes ou visto aí na internet notícias diferentes por conta disso. Mas 22 pessoas ainda era um número ideal, porque aqui a capacidade é de 24. O maçarico fica aqui em cima, que eu falei para vocês, para quem está chegando agora. São 13 horas e 16 minutos. O fogo desse maçarico é usado para aquecer o ar e é o ar quente que faz o balão subir. Como ele se apagou, tem a imagem agora do segundo maçarico? Tem um maçariquinho pequenininho. Tem aqui. Essa aqui já é a imagem dele pegando fogo, né? Olha, aqui também é uma arte que o pessoal mostrou, pegando fogo. Então isso aqui é um pouquinho diferente disso aqui. É um maçarico pequenininho, que é como se fosse um isqueiro um pouco maior, que ele pega para colocar fogo no maçarico maior, né? Para não usar um isqueiro, mas quando ele deixou no chão, ele estava ligado, que foi o que o policial conseguiu apurar, e ele pegou fogo no cesto. Pode ser que essa versão do piloto mude depois, porque isso foi o que ele disse para o policial no momento em que ele estava conversando. O piloto desse balão, ele estava vivo, e ele deu essas informações mesmo machucado. Depois, talvez, conversando com o advogado, ele pode mudar um pouco essa versão, porque o relato dele acaba complicando, acaba ficando ruim pro piloto do balão.
ele não agiu corretamente, ele não seguiu as normas de segurança. É mais ou menos assim, né? Quando eu falei para vocês um pequeno maçarico, é como se fosse assim. Isso aqui é uma arte produzida agora pela produção aqui do Balanço Geral da Tarde, para que você pudesse entender. Então, esse pequeno maçarico, ele foi usado para encostar aqui em cima, estava saindo o gás. Os cilindros, inclusive, desse gás, eles ficam aqui dentro do balão. Eu já acompanhei um balão de perto, nunca andei, eu cheguei perto e fiquei com medo. E eu sei como é que é, porque você olha, toca. Várias pessoas desistiram quando eu pensei em fazer um passeio de balão. Eu fui uma das pessoas. Então tem alguns cilindros que ficam aqui dentro desse cesto e tem mangueiras que chegam até esse maçarico para aquecer o ar.